Recentemente estive nesta tribuna para falar de um tema difícil que precisa ser encarado com seriedade e intenção real de chegar a soluções, sem medidas protelatórias. Tenho visto aqui parlamentares de vários estados do país retratando suas preocupações com o problema fundiário e a relação entre produtores rurais e indígenas. Sabemos da nossa dívida histórica para com esta população, mas não podemos deixar que esta, entre aspas, culpa prejudique aqueles que ocupam a terra há décadas e que têm o direito de propriedade sobre ela. Estou falando dos produtores rurais do meu estado, mas sei que meus colegas de norte a sul têm inúmeros exemplos de como é urgente uma ação efetiva do Executivo Federal a respeito dos conflitos agrários. Estamos em permanente estado de tensão, prestes a haver ainda mais derramamento de sangue de ambos os lados. No meu último discurso, senhor presidente, alertei para a influência da FUNAI de Mato Grosso do Sul, que está insuflando conflitos. Em decorrência desse pronunciamento, várias lideranças das comunidades indígenas do meu estado solicitaram audiência em meu escritório parlamentar em Campo Grande no último dia 15, para discutir o quadro dos conflitos e prestar esclarecimento sobre o tema. Tivemos uma conversa franca por mais de 2 horas. Pude constatar que os líderes indígenas são formados por pessoas preparadas e esclarecidas. Suas manifestações são formuladas com grande preparo intelectual. Tive a oportunidade de ouvi-los de maneira direta, sem interferências estranhas. Posso assegurar aos senhores que todos desejam a paz, a resolução dos problemas sem violência, respeitando a lei e a ordem. Muitos se sentem incomodados com a imagem de que são, entre aspas, fantoches da FUNAI. Outros reclamam a excessiva interferência das ONGs em torno de suas comunidades. Enfim, as lideranças também estão preocupadas e desejam trilhar o caminho pacífico e ordeiro para encontrar soluções efetivas para os problemas. Senhoras e senhores senadores, dessa reunião pude então reforçar meus pontos de vista. Vejo hoje que existem 3 aspectos para observar de perto a questão do conflito existente em meu estado entre comunidades indígenas e os proprietários rurais. A primeira é a legalidade, a segunda é o aspecto econômico e a terceira é do ponto de vista humano e social. Esses 3 elementos formam o cerne das disputas. E com eles, infelizmente, confluem pelos desvãos os atos de violência. A cada tempo, a imprensa noticia com grande parcialidade, diga-se de passagem, o assassinato de cidadãos brasileiros, índios e não índios. Todos estão emocionalmente envolvidos numa disputa desesperada. Lembrando uma frase de Nelson Rodrigues, fica a impressão de que não há inocentes nem culpados. Todos são vítimas. O ambiente nos municípios de Antônio João, Amambai, Aquidauana, Carapó, Coronel Sapucaia, Corumbá, Douradina, Dourados, Itaporã, Iguatemi, Miranda, Paranhos, Porto Murtinho, Cidolândia e Itacuru é de tensão permanente, senhores. Toda a região fronteiriça entre o Brasil, Paraguai e Bolívia vive uma situação anômala, nervosa, desesperada. Há informações de que, atraídos pela notícia de que reservas imensas serão demarcadas nessa faixa geográfica de nosso país, vejam bem, senhores, comunidades étnicas vivendo em terras paraguaias, bolivianas e até colombianas, lá no extremo norte da América do Sul, aportam na região com a esperança de criar um grande território das comunidades indígenas latino-americanas. Não é preciso dizer o quanto isso tem causado apreensão entre os que vivem há mais de um século na região.
ou quem adquiriu ali propriedades, tendo plenos direitos e segurança jurídica de propriedade da terra. Os proprietários adquiriam suas terras com a formalização de atos jurídicos perfeitos. Por isso, a ação da FUNAI de publicar atos demarcatórios de surpresa, como fez recentemente, em ato do dia 19, publicado ontem no Diário Oficial, desconsiderando a realidade específica de nosso Estado, insufla e tensiona o ambiente. Digo mais, o quanto isso tem retraído os investimentos, o quanto isso tem conflagrado os municípios e o quanto essa situação é desgastante para todos. Estamos vivendo uma guerra permanente, uma guerra suja de informações e de contra-informações, uma guerra jurídica sem trégua, com decisões e contra-decisões, que tornam a situação mais e mais indefinida. Analisando a história e as legislações consagradas, percebe-se um contrassenso. Recentemente tive a oportunidade de ler um parecer do grande mestre de Direito Constitucional brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, reconhecido internacionalmente, o Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que detalha numa exposição direta e brilhante que desde a Constituição de 1891, depois passando pelas cartas de 34, 37, 1967 e 1969, a União reconheceu o direito dos Estados-membros às suas próprias competências, resguardando sua autonomia no que tange a utilização de suas terras devolutas. Com a Constituição de 88, houve uma mudança de perspectiva. Se antes, ao longo de quase todo o século XX, a ideia vigente era de que o Brasil devia, entre aspas, integrar seu território para não entregar aos estrangeiros. Na famosa frase do Marechal Cândido Rondon, com a nova Carta Constitucional, passou a vigorar o conceito, entre aspas, ocupar para preservar. Mas ressalte-se aqui o parecer do Dr. Manuel Gonçalves, de que uma nova norma constitucional, mesmo quando editada pelo poder originário, tem incidência imediata, não caráter retroativo. Nesse sentido, desde a Constituição de 34, foi reconhecido às comunidades indígenas o direito de posse da terra, mas não da propriedade. Só em 46, no artigo 216, essa posse foi reconhecida quando havia ocupação em caráter permanente. Mais tarde, a Constituição de 98, aqui nos rege, confisca aos estados as terras sobre as quais tinham domínio há um século, pois elas passam de terras do domínio estadual para terras do domínio da União, como ocorre hoje. Mesmo que, pelo artigo 231 da atual Carta Constitucional, tenha havido mudança de paradigma, é certo que as normas constitucionais não têm retroeficácia, mas eficácia imediata, conforme o parecer do graduado jurista que me referi. Ou seja, o que antes existia está amparado pelo princípio do direito adquirido, não havendo possibilidade de qualquer alteração na base do direito, a não pela figura estranha e antidemocrática da quebra do Pacto Federativo. Assim, senhores senadores, o que se tem colocado cada vez mais é que a FUNAI, com essas novas demarcações de terra, como está ameaçando hoje em Mato Grosso do Sul, vem colocando em prática o confisco puro e simples. É o esbulho, e o esbulho nunca foi um ato legalmente aceitável. Isso não tem amparo nas normas vigentes do Estado Democrático de Direito. No mínimo, o que correto seria o pagamento pela União das terras consideradas indígenas pelo preço justo, conforme proposta constitucional ofertada pelos eminentes senadores Valdemir Moca e Delcídio nesta casa. É a razão para que esse procedimento seja o menos injusto e se baseie em dados históricos. Quero lembrar, excelências, que no final do século XIX, quase no fim do período imperial, o barão de Antonina recebeu de Dom Pedro II as terras limítrofes com o Paraguai. Eram milhões de hectares perdidos num vazio territorial imenso, lugar onde qualquer presença humana era rara e episódica.
Mais tarde, essas terras foram entregues à Companhia Mate Laranjeira, que explorava a Hévia brasileira, o mate, o famoso mate lá do Rio Grande do Sul, dando início ao processo de ocupação gradual da região sul de Mato Grosso. A colonização instaurou-se pela vontade do governo e interesse da União, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que via necessidade premente de delimitar, com a presença de cidadãos brasileiros, uma vasta área de fronteira, onde hoje situa-se grande parte do território sul-mato-grossense. Quero aqui finalizar esse pronunciamento. Excelência, me concede uma parte, senador Rubens Figueiró. Com muita honra, senador Valdemiro. Vossa Excelência, que conhece muito melhor do que eu essa questão que estou analisando nesse instante desta tribuna. Certamente não conheço, e Vossa Excelência tem a experiência parlamentar de tantos anos, mas, senador Rubens Figueiró, no final do ano passado, com a ajuda dos vários senadores aqui, fizemos uma emenda de comissão, e a comissão era a Comissão de Constituição e Justiça. Conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça 100 milhões de reais. Nessa questão da luta pelos índios, o senador Paulo Paim, que preside essa sessão, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu fiz chegar até o presidente Paim que Mato Grosso do Sul, nós não temos essa figura de terras invadidas ou griladas. Lá, os produtores rurais têm a legitimidade, têm título, tem uma cadeia dominial que mostra o título e a posse. Já de algum tempo, o discurso meu solitário no início e agora, conseguimos uma unanimidade de que isso não existe no Mato Grosso do Sul, que, portanto, não caberia a expropriação. E o termo exato, teríamos que, se chegasse à conclusão que lá era terra indígena, teria que ter uma desapropriação. O Ministério Público Federal do nosso Estado reconhece isso. A FUNAI, numa audiência na Assembleia Legislativa, reconhece isso. As lideranças, várias etnias reconhecem isso, e os produtores, mesmo contrariados, porque eles acham que a terra é de propriedade deles, mas é sempre assim, se chegar à conclusão que é terra indígena, não cabe a expropriação, e sim a desapropriação. Pois muito bem, então o caminho, se querem realmente aumentar as reservas da população indígena, se querem reconhecer uma injustiça com a população indígena, e eu sou um daqueles que reconhece que há uma dívida a ser paga com os povos indígenas, mas essa dívida é da sociedade como um todo. Ela não pode ser debitada nas costas de um único segmento. Então, para você corrigir uma injustiça, vai se praticar outra, desapropriando. Como é que essas famílias, há 100 anos, 70, 50 anos, vão sair dessas terras com uma mão na frente e outra atrás, como já aconteceu no Mato Grosso, recentemente? Então, visando isso, chegamos a essa conclusão. Pois muito bem, dos 100 milhões que conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, só foi possível, mesmo com a ajuda do relator, colocarmos no orçamento 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Mas eu ficava imaginando, bom, 50 milhões de reais vai começar, esse processo. Vamos desapropriar algumas propriedades e vamos fazer disso a referência de como será esse processo de demarcação. E a expectativa toda é isso. É muito difícil. Você tem que, de um lado, segurar produtores rurais e, do outro lado, também os índios que estão há 20, 30 anos, e tem gente que fica insuflando, dizendo, vocês têm que invadir a terra de vocês. É isso, e é claro que está uma expectativa dos índios, e o produtor rural dizendo, daqui eu não saio, eu não roubei, não invadi, eu comprei essas terras. Eu tenho alertado isso aqui,
Recentemente, um jovem índio de 15 anos, né, foi morto numa situação como essa. O enfrentamento entre índios e produtores rurais é uma coisa quase que eminente. Muito bem, fomos ao ministro da Justiça, fomos à presidente da FUNAI, recentemente a ministra Gleice. Eu penso que era um mínimo que a presidente da FUNAI tem que ter um bom senso, parar com o processo de demarcação. Ora, se não tem dinheiro para demarcar nem aquilo que está lá, por que é que ela tem que assinar um outro? Senador Waldir Raupp, a informação que eu tenho, esse grupo de trabalho que está indo para lá, tem a pretensão de demarcar mais 70 mil hectares. Aonde que nós vamos parar com isso? O que é que pretende esse pessoal? Eu chego a dizer que esse é um ato de irresponsabilidade. Mas nós convidamos o ministro da Justiça na Comissão de Agricultura. Mas ele tem que vir, e a presidente FUNAI. Esta casa não pode se omitir nisso. Nós temos que colocar um basta nisso, porque isso chega à raia da irresponsabilidade e está estimulando conflitos desnecessários entre produtores e a população indígena. É o meu à parte, agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Moca, com seu à parte, não só enriquece o meu pronunciamento, reitera muitas das coisas que eu já afirmara, e eu reconheço em Vossa Excelência a maior autoridade aqui nesse Parlamento sobre essa questão indígena no nosso Estado. Vossa Excelência tem toda a razão. Não retiro uma letra das afirmações que Vossa Excelência fez. Estou perfeitamente solidário com ela e agradeço sinceramente o esclarecedor à parte de Vossa Excelência. Ouço o eminente senador Waldir Raupp. Nobre senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência aborda um tema explosivo, podemos até chamar assim, no nosso país. E com a parte do MOCA também veio contribuir com esses esclarecimentos. No meu estado, é um estado que tem muitas reservas indígenas, de 17 etnias, 17 reservas indígenas, algumas até com 5 milhões de hectares, 3 milhões de hectares do Cinta Larga, 5 milhões do Zuruauá e tantas outras quase desse tamanho. Não temos tido grandes conflitos. No passado, criaram mais uma reserva para um índio, um único índio isolado. Até aí tudo bem. Pegaram fundiárias de fazendas no sul do estado e conseguiram, de áreas de preservação, criar uma reserva de 50 mil hectares para um único índio. Até aí tudo bem. Agora estão querendo demarcar mais uma área na região de São Francisco, Seringueiras, São Miguel, em torno de 60 mil hectares, e não tem nenhum índio. Estão tentando buscar descendentes de uma tal de etnia Puruburá, cadastrando pessoas para ir para essa reserva, desalojando 1.500 produtores rurais assentados pelo INCRA. Lá são pequenas propriedades de 21 alqueires, 50 hectares. Então, como é que pode se conceber se o INCRA distribuiu a terra, titulou a terra para 1.500 famílias, agora quer criar uma reserva indígena, porque diz que por ali passaram a etnia Puruburá. E estão cadastrando gente da cidade de Guajará-Mirim, da cidade de Porto Velho, porque diz que são descendentes desta etnia. Então, onde nós chegamos? Eu acho que esse assunto tem que trazer para o Congresso. E a FUNAI, a exemplo do INCRA, com todo respeito, que o INCRA foi um dos órgãos mais importantes do Brasil, mas ele envelheceu, ele desaparelhou. E o presidente Lula teve que criar um outro instituto chamado Terra Legal para poder regularizar terras no Brasil, porque o INCRA não estava dando mais conta. O INCRA agora está se renovando, está melhorando novamente. E a FUNAI, eu digo que ela envelheceu. A FUNAI ela não está mais cumprindo a sua função. Ou se repensa, se renova a FUNAI, ou se traz essas questões de fundiária, de reserva indígena, para o Congresso Nacional. Acho que é isso que nós já devíamos ter feito, para que essas discussões fossem feitas aqui. Se tiver que desapropriar uma área, tiver que ampliar uma área, mas atingindo famílias que estão lá há 30, 40, 50 anos, não é admissível uma questão dessa. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Muito obrigado a Vossa Excelência, que reforça, sem dúvida alguma, com a experiência que Vossa Excelência tem do Estado de Rondônia, aquilo que estamos afirmando aqui. E Vossa Excelência ressaltou um assunto muito importante. Essas questões, como eu, inclusive, vou me referir no meu pronunciamento,
tem que passar pelo alvedrio do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, sobretudo o Senado, não pode ficar indiferente às decisões do Poder Executivo com relação às desapropriações. Muito grato a Vossa Excelência pelo seu esclarecedor à parte. Senador Sérgio. Senador Rubem Figueiredo, bem rápido, sabendo do vosso tempo já está se encurtando, mas assim, senador... Mas nós temos a tolerância do nosso presidente. E sempre benevolentes, nós sabemos, ainda mais para temas como este, que é nacional. Não é um tema do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Rondônia, do Mato Grosso, é um tema brasileiro. Eu tenho para mim que tudo isso foi terra de índio um dia, antes de nós chegarmos aqui. Mas veio a colonização. Hoje nós já somos quase 200 milhões de habitantes e temos o maior respeito pelas etnias. E nós temos, e sabemos até mesmo, que precisa ser demarcadas as reservas, mas não pode ser da forma como está sendo feito no Brasil hoje. Nós não podemos, inclusive, ficar refém do Poder Judiciário para vir fazer aquilo que é de competência do governo e, às vezes, do próprio Legislativo. E hoje, nem mesmo o Judiciário, depois de demarcar aquela área toda, lá em Roraima, da terra, aquela comunidade de Raposa Terra do Sol, ainda não julgou os embargos de declaração. Se os embargos de declaração vão ter os efeitos modulares para as demarcações futuras, nós precisamos, inclusive, ir até lá. Mas queria rapidamente dizer a Vossa Excelência que este é um assunto que tem que envolver todos os poderes. O Poder Judiciário, no âmbito da sua competência, o Poder Executivo mostrou vontade. Naquela reunião que, juntamente com Vossa Excelência, com mais alguns senadores, estavam presentes a ministra Isabela Teixeira, a ministra Gleisi Hoff, a audiência foi na Casa Civil, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, a ministra Miriam Belchior, do Planejamento. Então, 4 ministros numa mesma reunião para tratar desse tema. O governo tem a sensibilidade, eu percebi isso. Agora, precisamos dar um encaminhamento rápido. No meu estado, o estado do Paraná, estão vindo cidadãos paraguaios, porque falam Guarani, dizendo que são índios, e o Rio não interessa a divisa, eles são índios da América Latina como um todo, e estão invadindo, porque a partir do momento que um antropólogo ele publica um relatório, há uma sinalização de que aquela região pode ser terra indígena e há uma movimentação de milhares e milhares de índios e não índios que estão indo lá sobre esta expectativa de adquirir terras e terras de alto valor. A terra no Paraná, ela é, em média, R$100 mil o alqueire naquela região. Olha que isso é muito dinheiro. Qualquer 1.000 alqueires, nós estamos fazendo R$100 milhões. Qualquer reserva tem isso, nós sabemos, ou daí para mais. Então, até mesmo um movimento mais econômico do que, às vezes, social. Nós temos que tomar um cuidado, e isso que o senhor está trazendo aqui, de que temos que chamar a responsabilidade dos 3 poderes para resolver isso o mais rápido possível. Parabéns, obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio de Souza. Realmente, senhor presidente, as contribuições que acabamos de ouvir através dos apartes dos nossos ilustres pares demonstra a preocupação que existe aqui no Senado Federal com relação a essa questão. Agradeço a todos os senhores senadores aparteantes pela oportuna opinião que ofereceram e enriquecer o meu pronunciamento. Senhor presidente, sei que o meu tempo está se esgotando, mas permite Vossa Excelência que faça os finais esclarecimentos. Uma das saídas para solucionar a questão será a votação da PEC 215 proposta no ano de 2000. A proposta contida no âmago dessa nova regra pode ser um ponto importante de se estabelecer uma ordem no caos reinante. O decreto presidencial que fosse homologar terras indígenas teria que ser confirmada pelo Congresso Nacional, como afirmou Vossa Excelência. Reconheço que não é fácil a solução, mas nada justifica sermos inertes enquanto a violência campeia em nosso território, sob a influência de tantos interesses estranhos, que nos domina e nos manipula. O único caminho possível para a paz é o da legalidade. A obediência às leis será sempre o estuário da superação dos conflitos. Por laços familiares, senhor presidente, antigos, tenho sangue guarani correndo nas minhas veias. Sei do drama que vivem meus irmãos índios e sei do medo que tomou conta a classe produtora de meu estado.
peço à Presidência da República e ao Ministério da Justiça que hajam com clarividência nesse processo. Não haverá paz enquanto o governo não encontrar o justo equilíbrio entre as partes. Sem isso, quando eu digo governo, são os três poderes. Sem isso, tudo será em vão, tudo será inócuo, não se fará justiça. Senhores e senhoras senadores, quero reiterar mais uma vez a reunião que mantive na semana passada com uma comissão de indígenas de várias etnias lá em Campo Grande, no meu estado. Pedir-me um encontro porque alguém, naturalmente mal intencionado, teria dito que eu havia pregado desta tribuna a extinção da FUNAI. Respondi-lhes enfática e categoricamente, e reafirmo aqui com o respeito que tenho a vossas excelências, que lembrando o Marechal Cândido Rondon, símbolo eterno da proteção aos seus irmãos índios, que jamais pensei na extinção da FUNAI. Gostaria sim que a FUNAI fosse um órgão como sonhou Rondon, depois do que ouvi na reunião com os índios, do abandono em que eles se encontram, relegados pela FUNAI, que, por sinal, vive a míngua de recursos lá no meu estado, o melhor seria que a autarquia tivesse os olhos mais atentos do Palácio do Planalto. Penso que a FUNAI deveria estar diretamente ligada à Presidência da República, como, aliás, são vários órgãos que atendem as minorias sociais, ou seja, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria das Políticas de Promoção e Igualdade Racial. Está provado, nobres colegas, que sob o âmbito do Ministério da Justiça, e repito, sob o âmbito do Ministério da Justiça, a FUNAI não passará do que é hoje, um instrumento de ação político-ideológica. Fica, pois, aqui essa sugestão a título de advertência. Agradeço, senhor presidente, a boa vontade de Vossa Excelência em permitir que o meu pronunciamento se alongasse tanto. E sou profundamente grato aos ilustres senadores apartiantes. Obrigado, Vossa Excelência.